Pessoal, graça e paz. Sou seu amigo, pastor Evanilson Silva, e tô aqui em Brasília por essa manhã aqui sozinho. Eu tava pensando no que se tornou o evangelho de hoje em dia. Eu, quando aceitei Jesus há 25 anos atrás, e quando aceitei, foi pregado para mim que quem morresse sem Cristo ia pro inferno e quem morria com Cristo ia para o céu. E eu estava pensando que o evangelho genuíno, ele tem sido muito falado hoje em dia. Qual é o evangelho genuíno? O evangelho genuíno é aquele que traz a transformação de vida. O evangelho, quando ele é bem pregado, o evangelho genuíno, ele produz transformação de vida de uma pessoa. A pessoa muda de vida, a pessoa muda o quadro da vida dela. Tá certo? E além do mais, o evangelho, ele precisa principalmente pregar a salvação, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Mas quase não se tem pregado mais isso. Eu fico pensando, o que será que aconteceu? Se a gente vê grandes homens da Bíblia, a gente vai ver o verdadeiro evangelho sendo pregado. João Batista, antes de Jesus, quando ele começa a pregar, ele ganha uma popularidade tão grande que as pessoas começam a achar que ele é o cara, que ele é o Messias, que ele é o desejado das nações. Ele fala, não, eu estou pregando para vocês aqui, mas vai vir um que é maior do que eu. Vai vir um que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, falando de Jesus. E quando Jesus aparece, ele já tinha uma popularidade tão alta que ele poderia, não, esse povo aqui é meu. Não, mas ele falou, não, convém que eu suma e que ele cresça. E eu estou pensando aqui em outra história, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo passa em Coríntio, prega o evangelho, continua a sua trajetória. Quando ele volta, Apolo tinha aparecido. Então, quando ele volta, tinha um povo que dizia que era de Paulo, o outro de Apolo. Aí Paulo fala que assim, vem cá, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro dos quais Deus instituiu. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Ou seja, olha, eu não sou melhor do que ele, nem ele é melhor do que eu, nós somos cooperadores da obra do Senhor. Mas é Deus que dá o crescimento. Isso aqui, humildade. Paulo, depois de Cristo, foi o maior missionário, digamos assim, que Cristo fica há pouco tempo. Paulo foi o maior missionário, depois de Jesus, para pregar o evangelho. Escreveu várias cartas. Camarada que ensina o evangelho genuíno e fica nessa humildade. Apolo não tinha experiência espiritual que ele tinha, mas fala assim, não, eu não sou melhor do que ele, nem ele é melhor do que eu, nós somos cooperadores de Cristo. Então, aí você compara com o evangelho que é pregado hoje em dia. Hoje em dia, infelizmente, ser pastor é uma profissão. Tem pessoas que me procuram porque querem fazer um curso de pastor para receber uma carteirinha de pastor. Quem me conhece sabe que eu tenho 25 anos no evangelho. Eu fui porteiro, depois eu fui auxiliar de trabalho, depois eu fiquei 6 anos como diácono, 6 anos como presbítero, 6 anos como evangelista, depois eu fui pastor e atualmente eu fui a bispo. Mas isso não quer dizer nada, porque o evangelho, ele não quer saber quanto tempo você tem de casa, não. Se você não estiver pronto para o dia da vinda de Cristo, tu vai ficar, meu. Não importa se a pessoa tem 1 mês ou tem 1 ano na igreja. Tempo de casa não quer dizer nada. O único que é importante o tempo de casa é que, às vezes, com um tempo de casa, a pessoa tem uma certa experiência, tem uma certa formação. Mas diante de Deus, isso aí a gente não vai ser julgado pelo tempo que nós temos na casa, pela nossa patente. Isso aqui é o meu bispo, vem para cá, meu bispo, fica aqui à minha direita, você é servo, fica aqui na esquerda. Não. Deus não quer saber disso, não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, como diz em Provérbios, capítulo 15, verso 3.
A Bíblia diz em Hebreus 4,13, diz assim, ó, não fica nada oculto que não venha a ser revelado. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia haveremos de prestar conta. Então, queridos, os olhos de Deus, ele contempla os bons e os maus. Infelizmente, sabe por que o evangelho está caminhando por esse lado? O camarada abriu uma igreja, ele vende fronha, ele vende lencinho, e algumas outras igrejas que fazem campanhas intermináveis. É campanha disso, é campanha daquilo. Qual é o intuito? Não é de abençoar a tua vida, não. Não é, não. O intuito é arrancar o teu dinheiro, é te pedir oferta. Eu concordo com o dízimo e com a oferta. Agora, ficar fazendo campanhas e campanhas, olha, vai começar o ano tem 365 dias, então você vai começar o ano dando uma oferta 365 dias. Tem outro camarada que pediu 7 milhões, mano. O que está acontecendo com o evangelho de hoje em dia, meu Deus? O que está acontecendo? É campanhas e campanhas para arrancar dinheiro das pessoas. A pessoa às vezes paga o evangelho, paga o aluguel, e o pastor incentiva ela a deixar de pagar o aluguel para poder, mas lá diz que vai abençoar eles. O evangelho, ele não é isso não, rapaz. O evangelho não é disso não. O evangelho é para transformar a vida. E outra coisa, a maior esperança que deveria ser do evangelho, que não é pregada, é a vinda de Messias. Quando Jesus ele prometeu que viria. A gente fala, olha, Jesus ele está voltando, mas quem é que está pregando isso hoje em dia? E eu te pergunto, você conhece alguém que já orou assim, Senhor, venha logo para nós, Senhor, a tua vinda está próxima, venha a nós, ó desejado das nações. Você já viu alguém orando assim? A igreja está indo na contramão daquilo que Deus manda pregar. Deus diz o seguinte, Jesus falou o seguinte, onde estiver o teu coração, onde está teu tesouro. Não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça, o ladrão pega, mas ajunteis tesouro lá no céu. E o que as igrejas estão pregando? Prosperidades e prosperidade. Aparece uma pessoa na televisão e conta uma história que está com 10 casas. Conta outra, que a minha empresa está assim, mas ele não tem a humildade, a sensibilidade de ver que um irmãozinho está passando fome. Em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. A língua dos homens significa você ser um poliglota. Para ser um poliglota, você precisa investir em conhecimento e também em viagens. Ou seja, você precisa ter um bom relacionamento, um bom poder aquisitivo. Então, o que Deus está falando é o seguinte, não adianta você ser um poliglota, você ser um cara respeitado, ter rico, e ter riquezas, ter tudo, mas você não ter o sentimento do amor. O amor, ele dá a capacidade de uma pessoa ter de se colocar no lugar da outra. Se você ama a Deus, você tem que ter a capacidade de sentir que o irmão está passando fome, está passando frio, está desabrigado. Não é ficar batendo no peito, olha, eu tenho 10 casas e tem várias pessoas morrendo de fome. Aí às vezes a pessoa, não, eu ajudo porque... Não, eu ajudo. Caia na real. Não estou mandando você dar as tuas casas. Mas eu estou querendo dizer que o evangelho que Cristo prega não é o evangelho da prosperidade, não. A prosperidade maior é de uma pessoa ter paz no seu lar, ter uma família estruturada, ter amor para com a sua família. Tem crente que não fala com o irmão, literalmente falando, irmão de sangue. Tem crente que não honra seus pais. Tem crente que é brigado com a sua família. Ele é uma bênção na igreja, mas em casa é só o sangue do cordeiro. Não é esse o evangelho que é pregado, não. O que adianta? Tem muitas pessoas que vão para a igreja, prega lindo e maravilhoso, mas a vida dele, a conduta dele não diz respeito a isso. Tem pessoas que é veterano no evangelho, que tem dons de revelação e de visão, e muitas vezes não é nem mais dom, é malandragem psicológica. Ele bota um trabalho lá no Facebook lá, e bota o número do WhatsApp para você ligar, para ele orar para você, que na verdade ele não quer te abençoar, não. Ele quer arrancar a tua oferta, ele quer arrancar um dinheiro, sabe por quê? Porque hoje ser profeta dá lucro. Hoje ser profeta é vantajoso. A pessoa não tem mais coragem de levantar cedo para ir trabalhar, não. Eu sou um doutor em teologia, eu sou um pastor e bispo. Hoje eu estou aqui em Brasília porque me foi pedido para eu poder ajudar aqui na obra missionária.
mas eu tenho profissão, eu sou pedreiro, sou pintor, sou ladrilheiro, sou bombeiro hidráulico. Mas se não fosse isso, eu faria qualquer coisa para eu poder trabalhar, porque prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é você ter paz, é você ter saúde, é você poder dormir sabendo que ninguém amanhã vai bater na tua porta te ameaçando de morte. Ser próspero é você ter pouco, mas você não está na mão de agiota, como muitos crentes estão. Tem essa fogueira santa que fazem aí, para arrancar o teu dinheiro, você vai lá, se endivida com o banco e depois, é eles que vão ficar com as mansões debaixo de ar-condicionado e você sem ventilador para dormir. Então não é esse o evangelho que Cristo mandou pregar. O evangelho é aquele que transforma a vida, é aquele que entra no interior da pessoa e produz paz, produz esperança. Aquele evangelho que quando a pessoa está depressiva muda o quadro da pessoa e que principalmente leva a pessoa para o céu. Muitos crentes não vão entrar no céu. Ah, mas Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu curei. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sabe por quê? Tem pessoas que fazem a obra de Deus de forma ilegal e essas pessoas não vão entrar. Então você, meu querido, você que pratica esse tipo de atitude, tu sabe muito bem o que eu estou falando. Porque quando a pessoa está no erro, ela sabe que ela está no erro. Ou você se converte, então tu vai para o inferno com tudo isso que você está conquistando, barganhando a obra de Deus. E você, meu irmão, que é inocente, busque a Deus. Quando a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significa que você pode entrar na presença de Deus e pedir a Deus diretamente. Você não precisa de ninguém, mas tu quer pedir uma ajuda para alguém? Peça ao teu pastor. Aquele que é responsável pela tua alma, aquele que é responsável por te orientar, por te conduzir para o caminho da salvação, tá certo? Então que Deus possa te abençoar. Eu fico triste com o evangelho que é pregado hoje em dia, mas graças a Deus que ainda há pessoas sérias, ainda há homens e mulheres sérios que têm amor pela obra de Deus, que fazem a obra de Deus por amor e que têm consciência de que o evangelho genuíno é aquele que transforma a vida e leva a pessoa para o céu. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço, em nome de Jesus.